Bom dia, igreja! Tudo bom? Essa semana foi uma semana bem especial para mim. Fiz 51 anos, né? A gente fala que é uma boa ideia, mas como eu não bebo, então não sei se é uma boa ideia ou não. Mas é uma alegria muito grande, né? E obrigado pelas felicitações aí de todos, né? Tem sido um tempo muito bom. Passei do meio século, né? Então assim, fiquei pensando, né? Nossa, eu cheguei no meio século, né? Mas é uma alegria muito grande estar aqui. É graça de Deus. E hoje eu queria muito falar sobre essa graça de Deus com vocês. A gente está trabalhando a carta aos Efésios, né? Uma carta muito rica. Paulo escreve essa carta, para vocês terem ideia, né? Para uma igreja multiétnica. Uma igreja que tem gente de várias etnias diferentes, que vieram de lugares diferentes, que não são do povo judeu, propriamente dito. Tem judeus nessa igreja, mas não necessariamente o povo judeu. Povos diversos, uma diversidade de etnias e de pessoas, de classes sociais, de idades diferentes. E essa igreja, né, essa igreja tinha muitos idosos, muitos clássicos, né? Porque quando Timóteo é enviado para lá, Paulo fala assim, não fica preocupado que você é jovem não, um pastor jovem, vai lá e prega a palavra de Deus, Deus vai falar no coração. Então, eu coloquei o tema desse mês, que a gente vai trabalhar talvez até 2 meses, mas carta de Efésios, uma carta para nós. Essa carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, é uma carta para nós. Ela é real para nós, e a gente vai ver o quão real ela é para nós, tá? E a gente vai ver um pouco de alguns pontos importantes que a gente vai ver aqui nessa carta. Opa, passei. Isso. A gente vai ver alguns temas muito importantes: fundamentos da igreja de Cristo, o propósito da igreja, a finalidade da igreja de Cristo, a unidade orgânica e o crescimento do corpo de Cristo, e preparando a igreja para a batalha. São temas muito importantes que a gente vai falar durante esse percurso aqui na pregação de Efésios, uma carta para nós, tá? E hoje, basicamente, eu queria que a gente pudesse entender uma palavra muito comum para nós. Às vezes, palavras tão simples são tão difíceis de explicar, como a graça, né? O que é a graça? A graça é algo um pouco complexo. É fácil de você explicar a graça contando uma história. Por exemplo, a história da mulher samaritana. Ela era uma pessoa que era marginalizada pela sociedade, que buscava água num período onde as pessoas não iam, porque ela tinha vergonha, ela tinha alguns pecadinhos na vida dela e ela não queria mostrar para ninguém. Até que Jesus encontra com ela e oferece uma água que vai satisfazer a vida dela por completo. Isso é graça. Graça é você tá devendo um dinheiro para alguém, né? Como aquela história do rei. Um servo estava devendo dinheiro para ele e o rei fala assim: não, você não está devendo mais nada, pode ir embora. Então é fácil a gente contar graça contando algumas histórias e tentando explicar para as pessoas o que é graça. Mas hoje eu quero olhar para a carta de Efésios. Se você tiver a sua Bíblia aí, abre em Efésios capítulo 2 e a gente vai ler esse texto, né? Eu quero trabalhar cada versículo, a gente vai trabalhar esse texto hoje. E eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí, não está na tela, né? Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, de 1 a 10, a gente vai estudar esses 10 versículos hoje, tá? Eu estou usando a nova versão NVT, e aí vocês acompanham comigo. Efésios capítulo 2, de 1 a 10, olhando na versão NVT. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Mas Deus
mas Deus, que é tão rico em misericórdia, nos amou tanto, que embora tivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e é pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou em nós, por nós, em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras. Amém. Então, esse texto eu quero trabalhar, basicamente, a gente vai ter que sair daqui, eu espero, que a gente saia daqui entendendo um pouquinho melhor do que é graça. E eu quero desafiar você, aquilo que você aprendeu aqui, você entendeu nesse culto de hoje, você passa para alguém, eu não sei quem, passa para alguém, senta com alguém e fala assim: olha, domingo eu ouvi uma mensagem que entendi um pouquinho do que é graça, posso tentar te explicar o que é graça? E aí você vai falar para alguém. Por quê? Quando você tenta passar algo que você absorveu, você tenta passar isso para uma terceira pessoa, aquilo acaba sendo absorvido por você. Então é importante que você passe para outra pessoa. Para mim, olhando esse texto, a graça está num versículo bem pequenininho. A graça está no versículo 4, que diz assim: mas Deus, repete comigo, mas Deus, de novo, 1, 2, 3 e, mas Deus, mais uma vez, 1, 2, 3 e, mas Deus é a graça. Eu quero mostrar para vocês que esse mas Deus, que é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, esse versículo tão pequenininho, essa parte tão pequenininha, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero trabalhar com você então, hoje, essa ideia de o que é graça, e a gente vai ver Efésios 2, de 1 a 10. Se essa semana você quiser dar uma estudada nesses versículos, depois dessa pregação, pega um dia nessa semana para você fazer uma devocional dessa, tá bom? Vou começar com o versículo 1, 2 e 3. Versículo 1, 2 e 3 diz assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. E eu chamo esse bloco de Efésios 2 de os mortos-vivos, porque na verdade nós estamos vivos, Você está respirando, Você está andando, você come, Você está tendo uma vida. Por que a Bíblia fala que a gente está morto? Como assim a Bíblia fala que a gente está morto? E aí uma vez eu vi uma explicação que eu achei muito engraçada. Eu não sei se você já assistiu uma série chamada Walking Dead. Walking Dead é uma série muito esquisita. Eu não assisti, acho que eu assisti 1 ou 2 capítulos. Mas nessa série o que acontece? As pessoas têm uma pandemia, uma doença, aí criam um remédio, só que esse remédio, em vez de dar certo, deu errado, e aí todo mundo se torna zumbi. Zumbi é tipo um morto-vivo que um quer comer o outro, E aí sobra um grupo de pessoas que são normais, E esse grupo de pessoas normais querem reabitar a Terra para a Terra virar o normal. E aí parece que as pessoas andam que nem zumbi, E está morto, mas ao mesmo tempo está vivo. Está morto, mas ao mesmo tempo come, trabalha, vai para a escola, vai para o shopping, joga bola, come no restaurante, mas tem alguma coisa aqui dentro que não está viva.
E aí a Bíblia, quando ela fala assim, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência, dos seus muitos pecados, a gente precisa entender o que significa um morto-vivo. A Bíblia está falando que eu estou morto, mas eu me sinto que eu estou vivo. Eu sinto que eu estou falando com as pessoas. Eu tô que nem os crentes que falam que estão vivos. Eu também estou fazendo igual a eles. O que não está vivo na nossa vida, né? E aí então, esse texto, ele trabalha para a gente, eles falam assim, vocês estavam mortos por causa da desobediência. E aí, existe uma doutrina na teologia, desculpa pessoal, hoje é um dia teológico, tá bom? Você vai ter que me aguentar um pouquinho, tá? Existe uma teologia que diz o seguinte, é a doutrina da depravação total. E essa doutrina, ela diz o quê? A depravação total é uma doutrina teológica derivada do conceito agostiniano de pecado original. Segundo essa doutrina, o homem não regenerado, quer dizer, o homem que ainda não entregou sua vida para Jesus, é absolutamente escravo do pecado, e em virtude disso é totalmente incapaz de exercer a sua própria vontade livremente para salvar-se. Então essa doutrina, ela tenta explicar para nós que nós, sem Cristo, nós estamos presos, nós estamos escravizados espiritualmente a uma realidade onde eu não consigo sair de lá. Alguém aqui já tentou fazer regime e não conseguiu? Alguém já tentou fazer regime e não conseguiu? Você pode ver em mim que eu sou um desses. Eu acho que desde os meus 16 anos que eu ando na casa dos 3 dígitos, né? Desde os meus 16 anos que eu ando, nunca desci. Mesmo fazendo a cirurgia bariátrica, eu não desci dos 3 dígitos. Eu fui de 155 para 105, mas eu não consegui descer dos 3 dígitos, né? Que nem uns irmãos meus aqui que perderam quase uma pessoa, né? Tem uns irmãos que perderam 70 quilos. Poxa, meu pai pesa 70 quilos, cara. Perdi o meu pai em mim. Mas você já tentou fazer regime e você não conseguiu? Você quer parar, mas você não consegue. Eu tenho muitos irmãos que têm lutado contra o cigarro. Você quer parar, mas você não consegue. E aí eu vejo assim que quando nós temos essa experiência espiritual de uma libertação, Deus, ele vai nos capacitar a vencer a escravidão do pecado. Eu não estou dizendo que você vai ficar magro, tá, pessoal? Porque para mim não deu certo. Eu estou falando que espiritualmente você não vai mais ser escravo de algo que te dominava, que te levava para um caminho da morte. E aí eu vou explicar uma coisa para vocês que eu acho muito interessante você entender, a tricotomia do homem. O que é a tricotomia do homem? O homem, ele é feito de 3 partes, e aí você precisa entender isso. A humanidade, ela é feita de 3 partes, isso é a tricotomia, a alma, o espírito e o corpo. São 3 partes, o ser humano é feito de 3 partes. A alma tem a ver com a nossa consciência com o mundo externo. Vamos começar com o corpo, que é mais fácil, né? O corpo nosso aqui, né? Que a gente tem pele, né? Que a gente lava o cabelo e tal. O corpo é a nossa consciência, aliás eu coloquei errado. O corpo é a nossa consciência do mundo externo, né? O espírito, nossa, eu escrevi tudo, cara. Eu confundi tudo, pessoal, desculpa. Então, o corpo é a nossa consciência do mundo externo. A alma é a consciência própria. E o espírito é a consciência de Deus. Por favor, pessoal, ignore esse slide para mim, tá? Foi um lapso na minha vida, acho que eu estava com sono, botei tudo errado, tá? Então, vamos de novo. O corpo é a nossa consciência do mundo externo. A nossa alma é a consciência, a nossa própria consciência de quem nós somos. E o espírito é a nossa consciência de Deus. Então, o que acontece? O nosso corpo, todo mundo tem corpo, a gente nasce com esse corpo, às vezes ele falha,
às vezes ele adoece, às vezes ele se machuca, né? Tem prazer no corpo, no tato, né? Então é a nossa consciência com o mundo externo. O mais complexo eu acho que é a nossa alma, porque está tudo ali na alma, a nossa razão, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos instintos, estão tudo na alma, que é a nossa consciência própria, na consciência de nós mesmos. E aí que vem o espírito. E aí eu entendo que o espírito, na verdade, é a minha consciência com Deus, a minha consciência de Deus. E se eu não tenho esse Deus, Criador do céu e da terra, se eu não tenho esse Jesus, esse espírito, ele está em coma, como se ele tivesse morto. Já viu uma pessoa em coma? Uma pessoa em coma, ela não pensa, ela não fala, ela não anda, ela só respira. E o que a Bíblia está falando para nós, quando ela fala que vocês, sem Deus, vocês estavam mortos nos seus próprios delitos e pecados, ele está falando da parte do Espírito. Porque no Espírito, você só está respirando, você ainda não viveu, você ainda não ressuscitou para uma vida espiritual. Até que, e aí que vem, na verdade, essa questão que a gente vai entender sobre a graça. Então, quando você está em pecado, e aí o pecado começou quando? Lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva decidiram comer do fruto e desobedecer a Deus, e aí quando eles comeram, o pecado entrou neles. O pecado entrou neles, e aí eles foram expulsos do paraíso, e eles passaram a ter que trabalhar, né? Foi o Adão, tá, pessoal? Por isso que você tem que trabalhar, foi o Adão. Se não fosse ele. Eu tenho um amigo que fala assim: o dia que eu chegar no céu, vou dar uma surra no Adão. Mas não, qualquer um de nós que estivesse lá, poderia ser o Marcelo, poderia ser a Mari, poderia ser qualquer um. Nós íamos cair no pecado. E aí ele comeu do fruto, e o que acontece? Olha só, eu quero explicar para vocês espiritualmente o que acontece quando você está imergido, quando você está dominado pelo pecado, quando o seu espírito está em coma. O que acontece? O pecado, ele afetou 4 relacionamentos do ser humano. São quatro áreas fundamentais do ser humano que o pecado afeta as nossas vidas. Então, o pecado, ele afeta, primeiro, a nossa relação com Deus. Ali no Éden, o Adão e a Eva falavam com Deus, Deus falava com eles, era uma relação linda, perfeita, a conexão da internet quando está voando, sabe? Você aperta, já liga, está voando. De repente caiu a conexão, voltou para a conexão de escada, né? Você lembra quando você tentava ligar a internet e fazia um barulho assim? Quem não conhecia aquela música de hoje do Kenzo não sabe do que eu estou falando. Mas você lembra? A conexão com Deus, ela foi quebrada. E uma pessoa que tem conexão com Deus, da internet, e perde, não é terrível? É isso que aconteceu quando o pecado entrou na humanidade. Você perdeu a conexão com Deus. Mas você também perdeu, você também perdeu a conexão com o próximo. Você perdeu a conexão com o próximo. Antes havia uma conexão entre a humanidade, e aí perdeu-se essa conexão. E é por isso que a gente briga tanto, né? É por isso que a gente entra em tantos conflitos e tem tantas DRs, né? A gente tem DR porque a gente perdeu essa conexão. A conexão não é mais linda e maravilhosa. Afetou essa conexão. Mas afetou também a conexão comigo mesmo. O pecado afetou a conexão de mim comigo mesmo. É por isso que eu não gosto de mim. É por isso que você olha para você e se culpa. E por isso que você fica bravo com você mesmo. Alguém já ficou bravo com você mesmo? Sabe quando a gente faz um negócio e fala: poxa vida, mano, podia ser diferente, não era para ser assim, né? Eu já tive várias vezes. E eu já tive problema de autoaceitação. Eu não gostava de mim mesmo. Com 13 anos, eu me achava tão feio,
que eu fui numa ótica e comprei um óculos para ver se eu me escondia atrás de um óculos. E aí depois, meu pai oftalmo, de tanto usar óculos sem grau, acabei tendo grau. Falei, agora você vai ter que usar. E eu não posso mais ficar sem óculos. Eu, assim, algumas pessoas admiram de mim porque eu sei tocar vários instrumentos, eu faço vários esportes. Mas sabe o que é isso? É uma luta por uma autoaceitação. Eu queria que as pessoas gostassem de mim. Porque nem eu gostava de mim. Nem eu gostava de mim. Aí eu falava assim, eu preciso fazer alguma coisa bem para as pessoas me admirarem, pelo menos. Então eu me escondia atrás das minhas próprias atividades. Por quê? Porque eu perdi uma conexão comigo mesmo. E por último, o pecado faz a gente perder uma conexão com a natureza e com a criação também. A gente passa a não cuidar da criação. A gente não tem, a criação não tem muito valor. Só que, olha só que engraçado, a humanidade é 880, né? Ou ela não liga, ou ela ama de paixão, e protege os animais, e protege as formigas, e protege as borboletas, e protege tudo. Então a gente é 880, ou a gente não liga, ou a gente quer proteger tudo e virar um membro do Greenpeace. Você entende? O que é isso? É uma ruptura que aconteceu por causa do pecado. Então o pecado afetou a gente. E a Bíblia fala que nós, na verdade, somos condenados. Nós somos condenados. A palavra de Deus diz, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza, e éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Você sabe, pessoal, que o contrário do amor não é o ódio. Aliás, o ódio, ele é muito parecido com a paixão. Quando você odeia alguém, sabe que você odeia alguém, aquela pessoa não sai da sua cabeça, né? Odeio aquela pessoa, aí fica na sua cabeça. Odeio aquela pessoa, fica na tua cabeça. E aí você fala assim, odeio tanto essa pessoa, que quando eu for no supermercado, tomara que eu não encontre com ela. E aí você vai no supermercado, adivinha quem está lá? Ela está lá. Você não consegue tirar ela da sua cabeça. O que é a paixão? O que acontece quando você está apaixonado com alguma coisa? Você não tira essa coisa da sua cabeça. Os apaixonados pelos dorama, fica com o dorama na cabeça. Fica todo lugar que vai, pensa no dorama. Aí aqui no K-Square é pior ainda, porque você vai almoçar lá embaixo, aí você vê os doramas nas telas, aí você vê lá, né, a Kim Jong lá na tela, né, você vê o Hyun Kong lá na tela, aí você fica, meu Deus do céu! Você percebe que a paixão e o ódio é muito parecida? Só que um vem para o lado positivo e o outro vem para um lado negativo, mas é a mesma coisa. Então o contrário do amor, o contrário do amor não é o ódio. Você sabe o que é o contrário do amor? É o desprezo. O desprezo é o contrário do amor. O desprezo é quando você olha para alguém e você fala, você não existe mais para mim. Como se a pessoa se tornasse invisível. Você passa do lado da pessoa, você não fala oi, é como se ela não existisse. Eu e minha irmã, a gente brigava muito quando era pequeno. E aí quando eu brigava, mas eu confesso que eu era um traste para minha irmã. Ela tinha aquela coleção de papel de carta, sabe, linda assim, ó. Colocava os papéis de carta assim num plastiquinho assim. Eu ia lá, pegava um para escrever mensagem para o meu amigo. Aí a minha irmã ficava brava. Eu sempre lembro dessa cena. Ela ia na porta do quarto dela e falava assim, Joel, você morreu para mim! Pum, e fechava a porta. O pior não é a pessoa te odiar, porque se ela te odiar, ela ainda está com você, entendeu? Ela está com você na cabeça. O pior é quando essa pessoa te despreza. E eu posso dizer uma coisa para você, quando você estuda Romanos capítulo 1, Romanos é um livro muito complexo, um dia a gente vai entrar em Romanos, mas Romanos, ele fala de uma lista de pecados da humanidade, injustiça, bruxaria,
Até ele coloca nessa lista homossexualismo, ele coloca mentira, depravação, ele coloca todos os pecados lá. E sabe qual foi a punição de Deus para com a humanidade? A punição de Deus, do Pai, do Criador, a punição para nós, sabe qual foi? Fala assim, ó, faz o que vocês quiserem. Faz o que vocês quiserem. Essa foi a maior punição que Deus deu para nós. Eu já falei para vocês, se você tem uma mãe chata, agradece. Agradece que sua mãe é chata, porque ela quer o teu melhor. Pior seria uma mãe que fala assim, faz o que você quiser. Você quer comer chiclete antes do almoço? Pode comer. Você quer sorvete toda hora? Pode tomar sorvete. O contrário do amor não é o ódio, é o desprezo. E aí eu penso que nós, nesse desprezo, nós já estamos condenados. A punição de Deus para com o pecado nas nossas vidas foi essa. Nós estamos mergulhados no pecado, na depravação total, por conta do pecado de Adão. Toda a humanidade que nasce, já nasce com esse pecado. E posso dizer uma coisa mais importante para você? Não sou eu que vou convencer o teu pecado, não. Tá? Eu posso me esgoelar aqui, eu posso ficar 2 horas falando dos seus pecados, mas eu não consigo revelar o pecado na sua vida. Só o Espírito Santo pode revelar ele para você. E a minha oração é que o Espírito Santo no seu coração mostre que você é um pecador miserável, condenado e que merece a morte. E aí vem a graça. Pessoal, agora vem a graça, porque mesmo sendo condenados, Deus que é tão rico em misericórdia nos amou tanto. Mesmo você não merecendo nada, mesmo você merecendo a morte, mesmo você merecendo a condenação, a prisão perpétua, mas Deus, que é tão rico em misericórdia, nos amou tanto. E aí o que eu penso é isso, pessoal, nós temos um Deus gracioso. E aí a gente entra no versículo 4-6, que diz assim: mas Deus, que é tão rico em misericórdia, nos amou tanto, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e é pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Amém. E eu quero explicar para vocês o que é graça. Como eu falei para vocês, o meu objetivo hoje é explicar para vocês o que é graça. Então eu vou tentar desenhar e mostrar para vocês o que é graça, para tentar simplificar, para você entender melhor, tá? Então, basicamente, teologicamente, a graça é uma bondade que nós não merecemos, é uma bondade que nós recebemos, mas que nós não merecemos. Por exemplo, o café da manhã da Trini é graça. Você não fez nada para merecer. Você não pagou 1 centavo para comer um bolo maravilhoso que eu comi hoje, para tomar um chamate de limão gelado que eu tomei hoje, um café delicioso, quentinho. Você não pagou nada, pagou? Quem pagou? Aí depois passa no caixa, tá bom? E é por quilo, tá bom? Você não pagou, você ganhou ele, você ganhou de graça. Pessoal, a graça é uma bondade que a gente recebe sem merecer, mas geralmente quando a gente pensa em graça, a gente olha pela perspectiva do receptor, daquele que ganha alguma coisa, certo? Mas eu queria dizer para vocês que a gente precisa olhar por uma outra perspectiva, porque não porque não merecemos, mas porque a pessoa que dá é generosa. Você entende que existe uma pequena diferença aqui?
Eu não tô olhando pela perspectiva do que o eu não mereço e estou ganhando. Não. Na verdade, a graça precisa ser vista pelo lado da pessoa que te dá a bondade e a generosidade do coração dela. Isso é mais importante do que aquilo que você recebe. A pessoa que te dá, ela te dá, ela é muito generosa, ela é muito amorosa, ela fez algo extraordinário, ela saiu do normal, ela quebrou as paredes dos limites humanos de racionalidade, e ela te deu uma bondade que você não merecia. Então, quando eu olho para a graça ela justifica o injusto. A graça, ela perdoa o imperdoável. A graça, ela salva o perdido. A graça, ela dá vida eterna ao condenado. Então a graça, na verdade, é o quê? É a cruz de Cristo. Jesus pagou um preço por você, para que eu e você pudéssemos ressuscitar o espírito em coma. Você já viu uma pessoa em coma voltar à vida? Eu já vi. A pessoa estava em coma, inconsciente, totalmente inconsciente. Ela só respirava por máquina ainda. E eu vi uma pessoa voltar à vida e conversar comigo. Então a cruz foi um preço alto pago. Você já teve que pagar UTI na sua vida? Você já teve que pagar 10 dias de UTI no Albert Einstein? Você tem que deixar um rim, na verdade. Olha, Senhor, eu vou deixar um rim aqui, né? Para eu poder ir embora. Muito caro. Alguém foi lá para você ficou 10 dias internado na UTI do Einstein. Alguém foi lá e falou assim, não, eu pago, passa meu cartão. Isso é graça. Jesus, ele morreu numa cruz por nós. Então nós precisamos entender uma coisa, que o Pai pagou com a vida do Filho a salvação de condenados à morte. Nós estávamos condenados à morte, mas esse Deus, esse Pai, pagou com a vida do Filho, para que você tivesse vida, para que você pudesse ter vida. Então, a graça é o nosso Senhor Jesus Cristo, e eu fiquei contente de trazer o meu Jesus Mangá de volta. Eu não sei quem estava com saudade, mas eu estava com saudade do meu Jesus Mangá, né? Então, a graça é Jesus. A graça é Jesus. E Jesus, ele mostra algo muito importante para nós. Jesus, ele mostra que Deus escolheu nos abençoar, ao invés de nos amaldiçoar. Jesus, ele escolheu nos abençoar, ao invés de nos amaldiçoar, porque você deveria estar morto. Se não fosse a graça de Deus, você não estaria vivo hoje. E se eu estou vivo hoje, é por causa da graça. A gente acha, às vezes, que Deus, ele é muito ruim, né? Eu vou dar um exemplo para você. Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, certo? O que aconteceu com eles? Eles foram expulsos. Aí você fala assim, ai, que Deus duro. Ai, esse pai é muito rígido. Ah, esse pai foi muito duro, ele expulsou o filho do jardim do Éden. Mas posso dizer uma coisa? A expulsão do Adão e Eva do jardim do Éden foi graça, porque era para eles estarem aonde? Queimando no inferno. Era para eles estarem queimando no inferno. Mas sabe o que a graça de Deus fez? A graça de Deus expulsou eles do Éden para dar uma segunda chance. Tem gente que fala assim, ai, coitado do Moisés, o Moisés levou o povo até a terra prometida, só porque o Moisés, em vez de falar com a pedra, bateu na pedra. Coitado do Moisés, teve que morrer antes de entrar na terra prometida. Ah, esse Deus é muito ruim. Deus não é ruim, isso é graça. Porque se o Moisés, ele desobedeceu a Deus, num momento tão importante da vida do povo de Deus, era para ele estar onde? Queimando no inferno.
Era para Moisés estar queimando no inferno, mas Deus, na sua graça, permitiu que ele olhasse a terra prometida, que ele levasse o povo até a terra prometida, e que ele morresse sem entrar lá. Mas quem disse que Moisés foi para o inferno? Se a gente encontrou com Jesus no Monte da Transfiguração, quando Jesus encontrou com Moisés e Elias, Moisés foi para o céu. Aí a gente fala, esse Deus é bravo. Esse Deus é tão bravo. Tinha um cara chamado Urias, ou tinha um cara, esqueci o nome do camarada, é um cara que, na verdade, a arca da aliança estava caindo. Ele, ao invés de deixar, não encostar, porque não podia encostar nela, aí ele foi segurar a arca para ela não cair. Como chamava esse cara? Usar. O cara, sabe quando o sorvete está caindo, você só vai segurar ele como assim? Você vai segurar. O que aconteceu com o cara? Morreu, caiu duro no chão. Aí você fala, não, esse Deus é bravo. Não, Deus salvou a vida do Uzá. Uzá está no céu. É que, como a lei era tão importante, então todo mundo que fizesse um negócio desse tinha que morrer. Mas ele morreu, mas ele foi para o céu. É graça. Você entende? A graça é Deus escolher te abençoar do que te amaldiçoar. Só que a graça não fica só no passado. A graça, na verdade, você precisa entender que a graça que nos ajuda a vencer o pecado. A gente precisa dessa graça todos os dias. No Velho Testamento chamavam a graça de Hesed. No Novo Testamento já chama de Caris. Então, em cada momento vai ter um nome, mas tudo é graça de Deus. Deus é um Deus misericordioso. E você está vivo. Sabe por que você está vivo? Porque Deus está te dando mais uma chance para você voltar para Ele. Você está aqui hoje porque Deus está te dando mais uma chance para você voltar para Ele. Porque Ele é um Deus de graça. Qual é o resultado da graça? Vamos lá, versículo 7. O resultado da graça vai dizer o quê? Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele nos mostrou por nós em Cristo Jesus. Então, qual que é o resultado da graça? Nós nos tornaremos exemplos ricos de alguém que estava condenado à morte e que voltou à vida. Nós somos, vocês da Igreja Trini hoje, vocês são um exemplo da riqueza insuperável da sua graça. Insuperável porque nós não poderíamos fazer isso. É insuperável para nós, mas para Ele o impossível é possível. Então Deus, na sua graça, Ele traz isso. Ele traz o quê? Ele traz o que a gente chama de salvação. A salvação, e a gente vai passar para o versículo 8 a 10. E aí eu termino a minha pregação, tá bom, pessoal? Dá para aguentar mais um pouquinho? 8 a 10, versículo 8 a 10, assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então vamos falar sobre salvação, e a gente já está quase terminando, tá, pessoal? Então, o que é essa salvação? Salvação, eu entendo que a salvação, ela é algo que se manifesta a graça de Deus. Então, na salvação, ela foi conquistada na cruz. Jesus pagou o preço da sua condenação para que você pudesse ter vida e vida em abundância. E vida em abundância não é ter tudo o que você quer na sua vida. Vida em abundância é ter o que você precisa para ter a vida eterna. Então Deus te dá o suficiente. Deus te deu, aliás, mais do que o suficiente, que é a vida que nós encontramos em Cristo Jesus. Por isso que o Paulo, ele diz o quê? Que nós, volta, não, eu estou usando um equipamento novo aqui, tá? Então olha só, vocês são salvos pela graça,
A graça que te salvou, quem é a graça? Jesus. Jesus é a graça. Nós somos salvos pela graça por meio por meio da fé. Então a fé é um instrumento que nos leva a conquistar a graça da salvação. E uma coisa importante, a gente precisa entender que isso não vem de nós, não é algo que está no nosso interior. E aí eu vou aqui entrar numa pequena briga com os psicólogos, tá bom, pessoal? Deixa eu entrar numa pequena briga com os psicólogos. Por quê? Porque o psicólogo, quando ele trabalha na terapia com você, ele fala assim para você: olha, você tem algo dentro de você que pode resolver os seus problemas. Eu posso dizer, eu vou contrariar um pouco os psicólogos, amo os psicólogos, não fica brava comigo, Gi. Amo os psicólogos, faço terapia com uma psicóloga que eu amo demais. Minha esposa fez psicologia, até começou a fazer, mas não terminou a psicologia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nada dentro de você vai trazer a salvação para a sua alma. A Bíblia nos diz que a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de você, vem de um Deus que te criou e que te amou e que te está dando uma segunda chance para você entregar sua vida para Ele. Então eu contrario um pouquinho algumas filosofias, não todas, algumas filosofias da psicologia que diz que tudo que você precisa já está aí dentro de você. Não está, está fora, está em Deus. E eu preciso de Deus para que eu possa resolver a questão da salvação. Então isso não vem de você, é uma dádiva. O que é uma dádiva, pessoal? Uma dádiva é um presente. É um presente. Quando você ganha um presente, você não mereceu e você não pagou por ele, alguém veio e te deu, certo? Eu que mais sei, ganhei um monte de presente no meu aniversário. Eu falei, poxa vida, mas eu nem mereço. Nem mereço e ganho, né? Aí eu pensando, né? Meu maior presente não é as coisas que vocês me dão, meu maior presente são vocês. Eu tenho uma igreja com um monte de gente, vocês são meu maior presente. Você não precisa me dar mais nada, eu já tenho o que eu fico mais feliz, que é vocês, estar com vocês. Para mim é o maior presente. Mas presente é algo que você ganha sem merecer, é graça. Então, e aí o versículo ele vai continuar dizendo: não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Então não existe, na verdade, nada nesse mundo que você faça que te dê o merecimento de receber a salvação em Cristo Jesus. Ah, mas eu ajudo os pobres. Isso não te salva. Ah, mas eu participo da ação social. Isso não te salva. Ah, não, eu compro Big Mac no dia do McLanche Feliz. Isso não te salva. Ah, mas outro dia eu dei comida para um cara que estava com... Mas isso não te salva. As nossas boas obras não nos salvam. Quem salva é quem? Nós somos salvos pela graça. Quem é a graça? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender essa questão da salvação. E eu gosto de dizer que a salvação é a materialização da graça. Mas aí você fala assim, mas Joel, como que eu, em coma, sem Deus, consegui me chegar a Deus e aceitar Ele como Deus na minha vida se eu não tinha Deus? Se eu estava morto. Um morto não fala, não pensa, não decide. Como que eu faço isso? Eu vou explicar para vocês. Teologicamente, a gente tem algumas explicações para as qualidades da graça de Deus. Eu vou explicar 4 graças para você entender o que acontece nas nossas vidas. A primeira graça que a gente entende, teologicamente falando, é a graça preveniente. E a graça ou seja, que vem antes, preveniente, que vem antes. Antes mesmo de você ter Deus, Deus já agia na sua vida. Sempre agiu. Porque por mais que você não tenha Deus, por mais que espiritualmente você esteja morto, você foi feito de Deus, certo? Porque Deus criou você à imagem e semelhança dele. Por mais que alguma coisa aqui dentro do meu espírito esteja em coma, eu vivo, eu respiro e eu fui feito de Deus.
Pessoas fazem músicas maravilhosas, fazem obras-primas maravilhosas, pintam maravilhosamente, fazem biscuit maravilhosamente. Tem gente que faz coisas maravilhosas. E não é mérito seu, mas é Deus agindo por você, antes mesmo de você ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é a graça preveniente. E aí, depois que você entende essa graça preveniente, que dá o privilégio de você entender a Deus, Ele te dá a graça convincente. E a graça convincente, pessoal, isso aqui é base da teologia wesleyana, tá, pessoal? Eu estou passando aqui uma base de teologia wesleyana para vocês. A graça convincente, ela convence você de que você precisa de Deus. Você já teve essa sensação? Cara, eu preciso de Deus. Alguns de vocês vieram na igreja hoje porque vocês falaram assim, eu preciso de Deus. É a graça convincente, ela revela o pecado em nós, ela revela a sede que nós temos de Deus, ela revela a fome que nós temos de buscar Deus nas nossas vidas. É o Salmo 42, o Salmo 42 fala assim: como a corça anseia pelas águas, a minha alma te anseia, ó Deus, e as minhas lágrimas me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Você não fala, mas as suas lágrimas, elas falam, cadê o Deus da sua vida? E aí Ele te convence que você precisa mais dEle. E aí depois da graça convincente, você tem a graça justificadora. Porque daí vem Deus, depois que você vem para a presença dEle, você é convencido de que você precisa dEle, você faz uma oração, e sabe o que acontece? Deus faz do injusto um justo. Ele justifica a sua vida. Você passa a ser um santo. Você é santo. Vira para a pessoa que está do seu lado, você é santa. Mas você não é santa por seu merecimento, mas é porque Deus, a graça de Deus, te justificou a ponto de você se tornar uma pessoa santa. E aí depois que você recebe a graça justificadora, você vai receber a graça santificadora. Porque aí, no nosso dia a dia, a gente tem dificuldade. No nosso dia a dia, a gente tem dificuldade de viver uma vida santa. A gente tem dificuldade de fazer as coisas certas. Sei de você, eu tenho dificuldade de fazer as coisas certas. Eu tenho a tendência de fazer aquilo que Deus não gosta. Mas aí vem a graça santificadora e ela me ajuda a não fazer as coisas erradas e buscar as coisas certas. É a graça santificadora. E por último, a última graça que afeta nas nossas vidas é a graça glorificadora. Se ela aparecer. A graça gloriosa. Porque aí essa graça, no dia do juízo, ou no dia que eu morrer e me encontrar com Jesus, Jesus vai me dar um corpo glorificado, e a graça de Deus vai transformar a meu corpo em um corpo glorificado. Eu já pedi para Deus, quando eu tiver um corpo glorificado, eu quero ter 1,90 m e ser bem magrinho, tipo o jogador da NBA. Deus, eu quero ter uns tipo 1,95 m, magrinho, troncudinho assim, ó, forte assim, sabe, né? Um corpo glorioso, a gente vai ter um corpo glorioso. Então olha só, a salvação, que é a materialização da graça, ela se manifesta na graça em 5 partes diferentes para a gente. E vamos terminar então, vamos falar da recompensa. Aí depois o Efésios versículo 10, que é o último, tá pessoal, para acabar, ele vai trazer a recompensa para nós. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Você é uma obra-prima. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é uma obra-prima. Eu sempre digo que Deus, quando começou a criar a humanidade, aí Ele pega o barro, aí Ele prepara, aí Ele assopra o Espírito, né? Põe no forno, aí depois Ele faz assim para ver se está bom, que é o nosso umbigo, né? Aí Ele aperta, tá bom, né? E aí assim, Ele criou, mas quando Ele criou a Débora, pessoal, Deus estava inspirado. Deus falou assim: hoje eu vou criar um negócio legal, cara.
Hoje nossa, o dia amanheceu lindo, não está nublado. Fui na igreja Trini, hoje estou inspirado, hoje eu vou criar um negócio legal. Criou a Débora, pessoal. A Débora é a criação mais bela do planeta Terra. Tem coisa mais linda do que a Débora. Deus estava inspirado, sei lá o que aconteceu com ele. Ele criou a Débora. Pessoal, nós somos a obra-prima do Senhor. Deus nos fez, Deus nos construiu até aqui, hoje, para que você fosse uma obra-prima de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu sou um cara que gosta de pescar. E tem uma modalidade da pesca chamada fly fishing. E no fly fishing, você faz a sua própria isca. Então você tem que pensar que nem o peixe, você entende? Eu tenho que pensar como que o peixe come, o que que ele come, qual é a cor do peixe que ele come. E aí eu construo uma isca baseado no peixe que o peixe come, para eu poder pegar ele, você entendeu? Então, existe uma morsa, que é um negócio que segura o anzol. Aí a gente começa a passar um fio, põe pena, põe pelo, põe pelo sintético, põe olho, põe mais uma cor, até virar mais ou menos o peixe que tem naquele rio. E é uma construção. Eu e minhas filhas, a gente brincava, né? Eu pegava a minha morsa e eu colocava o anzol e falava assim, o que vocês querem fazer hoje? Elas falaram, a gente quer fazer uma formiga. Ah, beleza. Aí eu começava a trabalhar e eu criava uma formiga em cima do anzol. Uma aranha em cima do anzol. Eu criava um besouro em cima do anzol. Porque você vai criando. E eu crio as minhas iscas para eu poder pescar. E a coisa mais legal é quando você pega um peixe com a sua própria isca, certo? Eu vou contar uma história de uma pescaria que eu fiz. Eu estava lá no Amazonas e eu tinha uma doação de janelas e portas para uma igreja indígena que estava sendo construída. E uma senhora coreana aqui da igreja, a Presbiteriana Unida, ela me deu dinheiro para comprar as portas e as janelas de todas as portas e janelas daquela igreja. Aí eu comprei, estava levando com o meu barco, estava levando lá para a comunidade de Arurá. E aí eu contratei um indígena para ele pilotar, porque é muito perigoso, né, o rio do Amazonas. A gente chama de prático. E aí o prático estava lá, descendo o rio, ia dar umas 5 horas de viagem, aí estava descendo o rio. Aí uma hora o motor desligou. Aí eu falei, o que foi, senhor? Aí ele falou assim, ô, doutor Joel, você está com o seu caniço? Caniço é a vara. Você está com o seu caniço? Eu falei, tô sim. Então, ó, ali naquela pedra ali, ó, tem um tucunaré grande, você não quer pegar ele? Eu falei, eu quero. Eu falei, como que você sabe que tem um tucunaré lá? Olha o tamanho desse rio, cara. Como que você sabe? Ele falou assim, doutor Joel, pode jogar a isca lá, que tem um tucunaré grande lá. Aliás, tem 2. Fala sério. Aí ele parou o barco assim do lado e falou assim, eu montando minha vara, pensando assim, você acha, cara? Eu não estou vendo nada, eu só estou vendo água. Você acha que tem um tucunaré lá, mano? Olha o tamanho desse rio. Aí eu falei, não é possível. Eu virei para o prático, que eu não conhecia muito ele. Falei, senhor, como é seu nome? Ele falou, meu nome é Messias. Acho melhor eu jogar essa isca naquele buraco. O nome do cara era Messias, mano. Aí eu peguei minha vara, montei, preparei, comecei a fazer o lançamento. Quando a minha isca bateu na água, fiz assim. Entrou um bicho enorme. Entrou um tucunaré gigantesco. Deixa eu ver se eu acho ele aqui pra mim. Enorme. Foi o Messias que falou pra mim, joga a vara naquele lugar. Aí eu comemorando, pedi pro Messias tirar uma foto pra mim e tal. Aí ele falou assim, ô doutor, você não vai pegar o outro? Eu vou falar sério. Aí eu guardei esse aqui, que eu ia dar de presente pra comunidade. Aí eu peguei de novo, lancei, outro igual, do mesmo tamanho. Aí, quando eu tirei o outro, eu tirei foto, guardei, falei, já foi lançar outro, né? Vou pegar mais um. Ele falou, doutor, acabou. Sabe o que eu fiz? Guardei a minha vara. Tá bom, vamos embora. Pessoal, eu estou falando isso porque a melhor coisa para Deus é criar algo
E esse algo que Ele criou para um propósito, ser usado para esse propósito. Posso dizer uma coisa para você? Você foi criado para adorar a Deus. Você foi criado para ser filho e filha de Deus. Não importa a igreja, se é essa ou se é outra. Importa que você foi criado com o propósito de ser um adorador do Senhor Jesus. Um instrumento de Deus, para Deus fluir através de você. E se você não for usado para isso, é como se eu construísse uma isca de fly e guardasse ela na gaveta. Eu não fui criado para ficar dentro de uma gaveta, eu fui criado para ser jogado na água e pegar um peixe. Você não pode pegar um violão, eu amo violão, né? E a gente tem violões maravilhosos aqui. Você não pode pegar um violão desse e começar a varrer o chão. Imagina se eu vou pegar o violão do Rodrigão e vou começar a varrer o chão. Qual vai ser a sensação dele? Ele até olhou feio para mim. O que? Você vai pegar meu violão para varrer o chão? Não foi feito para isso. Você entende? Você não foi feito para viver em pecado. Você não foi feito para viver longe de Deus. Você não foi feito para viver sem Deus na sua vida. Você foi feito para viver em comunhão com esse Deus. Você foi feito para ser um adorador de Jesus. E se você não faz isso, é como se você estivesse usando um violão super caro para varrer o chão. Ou o contrário, né? Pegar a vassoura e plugar no cabo para ver se sai som. Não sai. Então, pessoal, nós fomos feitos para Deus. Você é uma obra-prima de Deus. Nós somos criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que de antemão Ele planejou para nós. Nós somos uma obra-prima do Senhor. Deus te fez com todas as suas qualidades. Talvez você reclama porque você tem o olho puxado, mas assim, Deus te fez assim. Talvez você reclama porque você queria ser um pouco mais magro, igual eu, mas Deus te fez assim. Então, o propósito de Deus precisa ser buscado nas nossas vidas. Nós precisamos buscar o propósito. E eu quero trazer algo para você não esquecer na sua vida. Não esqueça. Não somos resultados das boas obras que fazemos, mas porque somos nova criatura salva pelo sangue de Cristo, por isso produzimos boas obras, por estarmos conectados em Jesus. Então não coloque o fazer boas obras na frente de quem você é em Deus. Não é porque você faz boas obras que você é cristão, mas porque você é cristão, naturalmente você faz boas obras. E essas boas obras manifestam a graça e a salvação de Deus na sua vida. Então eu vou dar 3 aplicações e a gente vai terminar essa pregação. A equipe de louvor pode até subir. 3 aplicações práticas. Primeiro, pessoal, reconheça que sem Cristo não há vida. Sem Cristo, algo dentro de nós, o nosso espírito está em coma. Então, nós estamos mortos espiritualmente. Segunda aplicação, sempre lembre da graça de um Deus generoso na sua vida. Não olhe pela perspectiva de quem recebe, olhe pela perspectiva de quem dá. Então, sempre lembre que a graça é um Deus generoso sobre a sua vida. E por último, você foi criado e salvo para manifestar as boas obras, e que nós possamos viver o propósito de Deus nas nossas vidas, e que fazer coisas boas para as pessoas não seja uma obrigação, não seja um peso, não seja um desgaste da sua vida, mas que fazer boas obras energize a sua vida, fortaleça a sua vida e te dê mais vida para buscar a Deus. Que a graça do Senhor nos alcance a cada dia. Amém? Fique em pé no seu lugar. Quero fazer uma oração pela sua vida. Oh Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus vivo.
porque o Senhor é um Deus gracioso, generoso, porque o que nós realmente merecíamos por conta do pecado, o que nós merecíamos era a morte eterna, mas porque o Senhor é um Deus de graça, porque o Senhor é um Deus bondoso e generoso, o Senhor é aquele que transforma o injusto em justo, o pecador em salvo, aqueles condenados, e você dá vida eterna para nós, e nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado porque o Senhor nos criou, e a nossa existência, o ser humano existe para adorar ao Senhor. Por isso eu oro, Pai, faz dessa igreja Trino uma igreja de adoradores que te adoram em espírito e em verdade, que buscam uma intimidade com o Senhor e que naturalmente te servem e te amam com as nossas boas obras. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. E eu queria fazer uma pergunta aqui na igreja. Talvez você nunca entregou sua vida para Jesus. E se você quer entregar sua vida para Jesus, se você quer experimentar dessa graça, se você entendeu pela graça convincente de que você precisa desse Deus, eu queria dizer para você que Deus quer te aceitar hoje.